Bom dia, Deus abençoe você. Vem para cá, pastor Davi. Vamos aí iniciar mais um momento que nós estaremos estudando um pouquinho da palavra. Bom dia, seja bem-vindo a todos. Nós nos atrasamos um pouquinho, tá bom? Mas vai ser bênção. Esse estudo não vai ter edição, tá? Vamos gravar direto. Então você pode entrar, vamos aguardar você entrando aí. Chama teu pai, tua mãe, teu vizinho, fala: mãe, o pastor Flávio, o pastor Davi estão ao vivo numa live com estudo bíblico. Hoje nós estaremos falando sobre o TSD, tá bom? Pastor Davi, o que significa essa sigla TSD? Paz do Senhor, os irmãos aí que estão conectados conosco. TSD significa tempo sozinho com Deus. É um momento que você tem para estar só você e Deus em oração. É um momento único, de repente, na sua vida e no seu dia, né? Que é um momento que Deus ele te proporciona a oportunidade de você orar a Ele. E o TSD é isso, é o tempo sozinho com Deus. Agora, o meu TSD, no caso do TSD, nós podemos fazer, tem que ser ajoelhado, só deitado, como é que é? Tem gente que tem dúvida. Não, claro que não. O teu TSD pode ser lendo a Bíblia, pode ser ouvindo um louvor, pode ser ali você meditando na palavra. Teu TSD é o seu momento único, é a sua intimidade, o seu momento único com Deus. Então você vai se sentir à vontade da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir à vontade, aquilo que te traz conforto. Né? Isso me remete muito quando Jesus ele ensina a respeito da oração. Ele fala muito sobre isso, a respeito da oração. E lá em Mateus capítulo 6 ele fala muito sobre isso, nos remete isso, como orar. E é engraçado que a oração, ela é tão simples, né? Ela é tão simples que quando nós vimos Jesus ensinando acerca da oração, é um modelo, né? Uhum. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, pastor Davi, eu sei que tem pessoas maduras nos ouvindo. Eu quero ser muito sábio com o que eu vou falar aqui, para que você não tenha uma interpretação errada daquilo que eu vou falar para vocês. A oração do Pai Nosso, Jesus ele deixou para servir como modelo. Porém, se você orar o Pai Nosso sempre, vai se tornar uma reza. É chato falar isso, né? Vai se tornar, porque a reza significa o quê? Repetição. É errado? Não é errado rezar não, tá? Para os católicos aí, não é errado orar. Mas a reza, não é errado rezar. A reza, ela significa repetição. Você pega um texto e você repete. Vou dar um exemplo, tá bom? Vou dar um exemplo. Quando os católicos, eles pegam, por exemplo, a reza da Ave Maria, eles vão olhar e vão repetir, tá? Isso aí é uma regra para os católicos, não é errado para eles, tá bom? Só que o TSD, ele vem trazendo uma ideia de mais intimidade. A reza, tá? É uma repetição de texto. Então, se você sempre, quando você repete o Pai Nosso, tá? Repete o Pai Nosso, é uma reza, tá? Não é errado. A oração do Pai Nosso, esse é um modelo de como orar. Por exemplo, como é que começa a oração do Pai Nosso? Ele começa engrandecendo a Deus. É um modelo, Jesus deixou um modelo para que nós pudéssemos seguir. Eu oro o Pai Nosso, eu repito o Pai Nosso várias vezes e não é errado. A questão é que você precisa saber, na verdade, como isso procede. Por exemplo, o Pai Nosso, ele começa com adoração. Vamos fazer o seguinte, você vai orar o Pai Nosso, eu vou explicando esse modelo. Bom, você vai orando, abre a sua Bíblia aí, no Mateus quanto? Mateus 6. Qual versículo? Versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Quem puder, por favor, se o áudio estiver legal, coloca aí, pastor, tá bom o áudio, o furo tá alto, coloca aí, por favor. Bom dia aí, Andréia, bom dia, a diaconisa Carol, Deus abençoe vocês, estou acompanhando vocês por aqui. Então, se o som estiver legal, vai colocando aí, tá bom? Se o som estiver tranquilo, der para ouvir, tá bom?
Então, abra a sua Bíblia aí. É importante você abrir ou no celular ou na sua Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Tá bom? Abra aí. Pode ler no versículo por versículo, por favor, pastor Davi? Vamos lá. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ok? Aí, ou seja, a oração, Jesus ensinou o seguinte, que a oração, ela sempre precisa começar com adoração e exaltação. Sim. No TSD, eu preciso entender que nesse momento TSD, eu preciso começar a minha oração engrandecendo e exaltando a Deus. Eu não posso começar no meu TSD uma oração como se estivesse brigando com Deus, como se estivesse falando com um amigo, com um irmão. Eu estou falando com o Todo-Poderoso. Então, a oração do Pai Nosso ensina que nós temos que começar adorando e exaltando a Ele. Pode dar continuidade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ok. Então eu não posso orar estabelecendo o que eu quero. Ah, Deus, porque a culpa é sua, porque aconteceu isso. Deus. Não. Eu começo exaltando a Deus e colocando tudo na mão dele. Porque Ele tem o domínio de tudo. E aí vai discorrendo a oração. Continua. Por favor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então o maior erro que as pessoas cometem, pastor Davi, é começar uma oração sem pedir perdão. Você peca? Eu peco todo dia. Então eu entendo que todo dia o TSD, já dá uma introdução, o TSD significa tempo sozinho com Deus. É uma sigla que nós usamos para que você possa identificar um tempo, né, um tempo de oração com Deus. E é engraçado que Jesus ele fala também que quando nós orarmos, nós temos que entrar no nosso quarto, Sim. né? Sim. E ali orar, ali já é o TSD. O que você acha? Sim, então, pastor, em cima disso, tudo que nós vamos estar falando hoje a respeito do TSD, de uma forma simples, simplificar para vocês, irmãos, para que você entenda a importância que tem o TSD, o que é o TSD, né? Que nós usamos, como o pastor Flávio falou aqui, essa sigla do TSD, como uma forma para simplificar, para você entender que a essência e o porquê e a importância de você ter esse tempo sozinho com Deus. E Jesus, como o pastor Flávio bem falou aqui, ele realmente falou assim: quando orares, não oreis como os hipócritas. É versículo 6, né? Mateus 6,6. Já quer dizer, Carol, me ajuda aí, ou Andréia, tá bom? Para ir botando o texto para a galera ficar anotando. Mateus 6,6. Pode ler, por favor, acho que é o versículo 6 e versículo, acho que é o 5 e 6. É o versículo 5 e 6. 5 e 6. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Pode ler, por favor. E Jesus fala assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora o teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, assim, Jesus ele já nos ensina a maneira não exata, que assim, para orar, é como o pastor Flávio falou, não necessariamente você precisa estar de joelho, não tem uma forma para você orar, mas sim uma maneira mais sensível. Quando Jesus fala, não orem como os hipócritas, que oram nas esquinas para ser visto pelos homens, esses já receberam o seu galardão. Que galardão seria isso? Que recompensa seria essa? As pessoas veem que ele está orando, ou seja, ele não tem recompensa nenhuma de Deus, sim dos homens, de vê-los. Mas Jesus falou assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a sua porta, ora o teu Pai que está em oculto, que teu Pai em oculto te recompensará. Ou seja, a oração, o TSD, é um momento de você estar ali, só você e teu Deus, só você e Deus, para você ali realmente, como o pastor Flávio bem desmiuçou a questão do Pai Nosso, você exaltar o teu Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar a Ele, e ali você atrair a presença de Deus. E também é engraçado que Jesus ele monta um cenário, né? Olha, entra no teu quarto. Vamos descrever um pouquinho o que Jesus está ensinando. Quando você for orar, né? Há diferentes tipos de oração, e isso em outro estudo iremos estar trazendo para vocês, tá? Sim. Por exemplo, quando você ora por alguém que está endemoniado,
é um tipo de oração. Quando você ora, por exemplo, uma oração intercessória. Nesse caso, o TSD, ela é um tipo de oração entre você e Deus. E Jesus, é engraçado que Jesus ele entra no cenário e parece que ele fala o seguinte: olha só, a oração é assim, olha, você começa adorando, você pede perdão pelos seus pecados, você se arrepende, ora pelas pessoas, e a partir daí começa a discussão, né? A discussão na oração. Ele fala: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, e parece que a partir dali, pastor Davi, Deus deixa a pessoa à vontade. Eu, por exemplo, quando eu oro no TSD, eu oro tomando banho, eu oro deitado, eu oro sentado, eu oro ajoelhado, porque o TSD vai do momento. Tem TSD, por exemplo, pastor Davi, que você só vai chorar. Verdade. E nenhum mal nisso. Verdade. Tem TSD que você só vai ouvir louvores. Tem TSD que você só vai orar. Tem TSD que você só vai ler a Bíblia. O TSD não é somente também a oração. A oração, ela é um componente do TSD. O TSD envolve 3 coisas principais. Envolve adoração, envolve leitura da palavra e envolve a oração. O que você acha sobre isso? Sim, então, como o pastor falou, o TSD é um momento íntimo seu com Deus. E, queridos, eu posso te falar isso até mesmo por vivência e experiência. É um momento tão gostoso no nosso dia, que quando, às vezes, você meio que está sem tempo de qualidade para oferecer a Deus, você passa aquele teu dia, parece que está faltando algo. Faltando alguma coisa, se você, né? Poxa, parece que você, acho que eu esqueci de alguma coisa. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí, de você sair da sua casa e falar assim: poxa, acho que eu estou esquecendo alguma coisa, com um sentimento de que está faltando alguma coisa. Aí você olha a sua mochila, você mulher, né, olha a sua bolsa, aí você olha seu bolso, fica ali preocupado. Então é mais ou menos isso. O TSD para nós hoje, ele é tão essencial, né? E sempre lembrando, gente, que TSD é o tempo sozinho com Deus, é o teu momento com Deus. Eu costumo brincar, né, falar que é o Mateus, é o momento de Mateus capítulo 6 na tua vida. Entrar no teu aposento, você e teu Deus, e ali você adorar a Ele, até porque a Bíblia fala que Deus nos criou para a sua glória. Então você vai adorar, exaltar o teu Deus, reconhecer a magnitude de Deus, reconhecer quem você é, se arrependendo, e ali você vai expor, como Jesus mesmo ensinou. Fala com o teu pai que está em oculto, ou seja, quando você fala com Deus, ele vai estar sempre disposto. O profeta Isaías, pastor Flávio, ele fala que as mãos do Senhor ela não está encolhida, e nem os ouvidos dele está agravado para que não possa nos ouvir. Ou seja, toda a oração. E sabe o que me chama mais atenção, pastor? Nesse texto, no versículo 6, que fala que pede o seu pai que está em oculto, que o teu pai te recompensará. E antes disso, a Bíblia fala que Jesus fala assim: ora ao seu pai, que antes de você orar, ele já sabe o que você precisa. Antes de você orar, Deus já sabe. Olha, um grande exemplo que nós temos na Bíblia, irmãos, de um homem que, se eu posso dizer assim, ele mantinha o TSD dele 3 vezes ao dia, diariamente, na verdade todos os dias, né? 3 vezes ao dia ele mantinha o TSD dele. E quantos livramentos ele teve através da oração. E tem um momento na vida dele que ele estava orando e propôs colocar 21 dias, um propósito no coração de 21 dias em oração ao Senhor, em busca de uma resposta de Deus, de uma confirmação, ou de uma solução, de uma visão de Deus. E no último dia o anjo trouxe a resposta de Deus para Daniel. E quando trouxe a resposta, o que mais me chama a atenção é isso aqui. Que o anjo falou assim: olha, desde quando tu propôs no teu coração em orar a Deus, ele já tinha respondido a sua oração. Ou seja, Daniel não tinha nem começado a orar, só de botar no coração. Então isso, olha o poder que tem o TSD, a oração na nossa vida. Só de você entrar no teu quarto, querido, você já sabe o que você vai falar com Deus. Você já sabe o que você está precisando. Ele já sabe. Então, antes de você falar, ele já tem a resposta. Ele só quer conversar com você. E o TSD, amado, é importante na vida. Eu costumo falar sempre assim: quanto maior
Ou melhor, quanto mais responsabilidade você tiver na igreja, mais você precisa orar. Porque as pessoas pensam, pastor Davi, que a vida de oração de um ser humano, de um homem de Deus, se dá quando ele ora na igreja. Sim. Na verdade, na igreja, no microfone, é um resultado daquilo que você é no particular. Se você quiser descobrir se a pessoa, ela ora, ela tem um teste de qualidade, dá o microfone para ela que você vai ver. Quem tem uma intimidade com Deus na oração, ela ora com tranquilidade. Não estou falando em saber falar, não é isso, tá? Eu estou dizendo que se você quiser testar um discípulo, testar alguém, se ele está tendo um TSD de qualidade ou não, dá um microfone para ele que você vai ver. Pede para orar na hora da comida, porque uma pessoa que tem um TSD em dia, ela não titubeia em orar. Ela é igual uma criança quando você ensina em casa alguma coisa. O que você descobre de uma criança, como ela é em casa, ou a educação, é perante os outros. Não é? Aqui é algo natural. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Abre a sua Bíblia, por favor, aí. Coloca para mim aí, por favor. A Cruz Carol, me ajuda aí, colocando. 1 Reis, separa aí sobre a hora de Abacuque. 1 Reis 19. Tá bom? Abre aí no seu celular ou a sua Bíblia. É importante que nesse momento você tenha a Bíblia do seu lado, um caderno e uma caneta. Eu vou dar um minutinho. Corre lá, pega uma caneta, pega um papel para você anotar, para você ler depois com calma. Ou ler agora, tá bom? Pega a sua Bíblia, é importante nesse estudo bíblico, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, a partir do 1º versículo. Tá bom? Eu quero ler um texto muito interessante que fala acerca do TSD, porque quando você não prepara um ambiente para o TSD, parece que Deus prepara um ambiente para se encontrar com você. Rimou. Quando você não tem um TSD, Deus prepara um ambiente para se encontrar com você. Tá bom? 1 Reis 19, do versículo 1 em diante, fala assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. E que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Engraçado que no versículo 4, ele já criou um ambiente de TSD ao ar livre. Então você pode ter um TSD no banco de uma praça, pode sim, desde que você não se distraia. Você pode ter um TSD no seu carro, você pode ter um TSD num banheiro, dependendo da circunstância. Não é? Porque não adianta, querido, querer colocar o seu TSD só na hora do desespero. Não. O TSD, ele é diário. Qual é o TSD correto? É o TSD que faz sentido para você. Se você puder separar, qual o tempo ideal? Tem um tempo ideal para TSD? Não tem. Pastor, como é que eu faço para começar? Comece com 5 minutos por dia. Comece com 10 minutos. O TSD, ele é um compromisso de você com Deus. Tá? Eu vou orar para iniciar o culto. Isso é TSD? Eu vou orar na hora da oferta. Isso é TSD? Eu vou orar para expulsar o demônio de alguém. Isso é TSD? Isso não é TSD. O TSD é o momento que você separa para você estar conversando com Deus. Eu costumo dizer, pastor Davi, que o TSD é igual escova-dente. Você consegue sair de casa sem escova-dente? Não tem como. Você consegue sair de casa, ficar um dia sem tomar banho? Então o TSD, ele é essencial. É igual escovar dente e tomar banho, porque ele precisa fazer parte do seu dia. Eu vou dar uma dica. Pega a escova, escreve na escova assim, TSD, ou no pente. Porque quando você for acordar, que for pentear o cabelo, ou for escovar o dente, você vai olhar, coloca no espelho, TSD, coloca no sapato, porque não tem como você ter um dia abençoado se você não separar um tempo para falar com Deus. E Elias aqui, ele entendeu que era o momento de conversar com Deus. Ele sentou debaixo de uma árvore, tudo bem que ele pediu a morte, mas o TSD é o bom. Sabe por quê, pastor Davi? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Você vai orar em público e eu vou orar no TSD, tá bom?
Vamos lá. Pastor Davi, ora a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Vai, bem rápido. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, perdoa meus erros, minhas falhas. Ok. Olha eu, Davi, no TSD. Senhor, ontem eu xinguei o palavrão. Deus, ontem eu ofendi a minha esposa. Deus, ontem eu vi passou uma mulher e eu olhei. Me perdoa, Deus. Senhor, ontem eu nutri no meu coração um ódio contra o meu líder. No TSD, você consegue falar aquilo que em público você não consegue falar. É um não, É verdade. E aqui ele pediu morte. Você imagina o profeta Elias pedindo a morte em público, perante as pessoas. Não vai. Vamos continuar aqui. Versículo. Depois você vai ler sobre Abacuque, tá bom? Prepara aí. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. É engraçado que no TSD é o momento em que o anjo do Senhor ele se aproxima, há um toque, há um relacionamento, há um carinho, há um toque de ideias. É engraçado que o anjo entendeu que se ele não comesse ali, ele iria morrer. E muitas vezes, no dia a dia, queremos a morte. Esse TSD fez ele entender que não era o tempo de morte, por mais que ele desejasse. Agora o anjo entendeu, não, peraí, ele tem que se alimentar, ele precisa comer. E no TSD é interessante que aquilo que falta para eu, para você se manter de pé, o TSD te mostra. De repente, essa comida aqui para nós simboliza um jejum, simboliza um ler a palavra, simboliza estar calado. Porque no TSD, meu Deus, é forte demais. No TSD, Deus revela o que você precisa para sobreviver. E boa. É no TSD que Deus revela o que você precisa para sobreviver. Olha aqui, vamos discorrer aqui o texto. Versículo 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu, bebeu, e tornou-se a deitar. Versículo 7. E o anjo tornou uma segunda vez, tocou e disse: levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Ou seja, o que ele comeu e deitou não era suficiente. Ou seja, segundo ponto importante de hoje, no TSD, Deus ele dosa e ele fala se está bom ou não. E vou te falar uma coisa, o alimento nunca será suficiente no TSD. E olha que maravilha, vamos viajar um pouquinho na Bíblia. Lembra no deserto, o maná, podia guardar o maná? Não. Então eu entendo o seguinte, se o maná ele vinha todo dia e não podia guardar, eu entendo que no TSD eu tenho que orar todo dia, porque todo dia tem um alimento novo. Todo dia tem um alimento novo para você. A palavra de Deus, ela vem sempre nova todo dia. A palavra de Deus é igual à sua misericórdia. Porque o que renova não é a palavra. O que renova é a misericórdia. Então, a revelação da palavra é igual à misericórdia. Ela se renova todo dia. Então, que você possa entender que todo dia no TSD tem um maná preparado para você. Estou rimando direto hoje, né? Que você possa entender que todo dia tem um maná pronto para você. Eu quero terminar esse texto aqui para passar para Abacuque. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida. Meu Deus! Olha só. Esse alimento vem aonde? No TSD. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Então, em meio àquela situação, outro continuou o TSD. Ele andou, ele caminhou, e novamente ele entendeu que ele precisava conversar com Deus. Então o TSD, a caverna que se torna o TSD, o seu quarto, se possível for, prepara uma mesa, coloca uma cadeira, coloca o celular para tocar uma música, escolhe um louvor que você gosta. Como eu falei, qual é o tempo ideal, pastor Flávio? É o tempo que você achar necessário. Começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, depois para 15, para 20. É melhor você estabelecer um tempo, pega o celular, coloca no despertador, coloca ali 15 minutinhos, ora, deixa Deus ficar à vontade do TSD.
leva a Bíblia, um louvor e deixa Deus dirigir com você qual é o TSD que você precisa, tá bom? Pastor, vamos lá para Abacuque. Então, queridos, eu vou estar lendo um versículo aqui, 17, do livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, 17. 3, escreve aí, por favor. Versículo 17. E conectando aqui ao que Deus tem nos instruído através do pastor aqui, do pastor Flávio, em relação ao rei Acabe. Ô pastor, a oração, ao TSD, na verdade, ele não nos põe, ele nos cura. Porque nos protege. Porque Deus, ele já sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa. Deus naquele momento sabia o que o profeta Elias precisava. Ele pediu a morte, o que ele precisava era de um alimento. Não só assim. O primeiro alimento foi para sustentar o corpo, o segundo foi para a caminhada. Ou seja, o primeiro alimento... Não, repete, gostei. Como é que é? O primeiro alimento foi para o corpo. Tanto que ele comeu e dormiu. Tanto que depois que você almoça não bate um sono, é para o teu corpo. Ele comeu e dormiu. O segundo já foi para a alma e para o espírito, para poder dar ânimo a ele. Glória a Deus. Para poder caminhar. Ó, os pregadores aí já estão fazendo pregação já, hein? Então, o que eu quero dizer para você? O TSD, ele tem essa importância tão grande na nossa vida. Mais uma vez eu repito para você entender. Tempo sozinho com Deus. Nesse momento, Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa, o que você necessita. O TSD é uma oportunidade de você descobrir realmente o que Deus tem para a sua vida. O profeta Abacuque, no versículo 17, ele diz assim, ó: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Ou seja, essa oração de Abacuque, quando você lê do versículo 17 ao 19, você fala, nossa, que oração linda, que exaltação, que confiança. Só que no início da oração, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Abacuque vem demonstrando a ira de Deus. Tanto que ele fala assim, Senhor, aviva o teu povo no meio dos dias. Ainda que a tua ira esteja sobre o teu povo, que haja a tua misericórdia, Senhor. Ou seja, mesmo em momento de dificuldade na nossa vida, o TSD, ele gera em nós confiança em Deus, ele gera em nós vontade de adorar a Deus, e gera em nós, independente de tudo, a certeza de que nós temos um Deus poderoso nos céus, que olha por nós. Então, querido, através desse estudo que nós estamos fazendo aqui, esse momento que nós estamos querendo aqui trazer tanto nossas experiências pessoais, bíblicas, porque o estudo tem que ser através da palavra, nós queremos gerar no seu coração e tirar a sua dúvida, de repente, que você tinha, de que, como o pastor Flávio falou aqui, assim, muito sábio as palavras, em que sentido? De achar que o TSD tem uma forma exata. Uma forma. Uma forma, quando na verdade não, querido. O TSD, o teu é diferente do meu, o meu é diferente do pastor, o pastor é diferente do seu. Até porque se você me imitar, não vai funcionar, porque eu tenho a minha vida, de repente eu não acordo cedo. Então, como ele falou, eu não tenho que imitar as pessoas, porque o grande erro que as pessoas cometem, vou dar um exemplo para você, por exemplo, o pastor David Pong-Shu, da Coreia, que é a maior igreja do mundo, na minha concepção, eles têm um local de oração que é 24 horas de oração. É 24 horas. O povo reveza. E ele diz não. Eu escutei o discípulo dele, pastor Yu, lá em Santarém, quando eu fui no congresso com o pastor ele falando que ele ora, ele acorda, tá? Ele fica orando até 10 horas da manhã. Então ele falou que até as 10 horas ninguém pode entrar no quarto dele. Ele falou o seguinte, que ele tem uns obreiros, ele tem segurança hoje. Por que segurança? Como ele é um homem de oração e ele roda o mundo todo, pessoas tentaram já matar ele. Então ele contratou irmãos que ficam ali
ali protegendo ele. Você imagina o camarada, o pastor Yu tem 800 mil membros na igreja dele. Você imagina a vida dessa pessoa, a vida dele, enfim. E ele falou que os irmãos, os seguranças, só podem bater na porta depois de 10 horas. Ele fala o seguinte: se der 10 horas eu não sair, vai lá porque eu morri. Então ninguém pode entrar, ninguém, filho, mãe, antes de 10 horas. Ele falou que uma vez o presidente da Coreia ligou para ele, queria falar com ele. E ele falou, e quando atenderam, falou assim: olha, ele está na momento de oração. Ele não parou para atender o presidente. Gente, tem noção do que é eu estar orando e falar assim: pô, pastor Flávio, o Bolsonaro quer falar contigo. O normal é o quê? É nós pararmos de orar, né, e falar com a pessoa. Ele não parou. Então, só que ele tem isso como regra. Irmãos, eu estava presente, o pastor Yuri começou a orar no congresso, e ele falou assim: vocês brasileiros não oram. Os pastores começaram a olhar assim para um lado para o outro, e começou a orar. Irmãos, quando ele começou a orar, ele deu um grito. A tradutora brasileira, ela caiu, ela não aguentou. Tamanha unção, tamanha graça que aquele camarada tinha. Por quê? Foi uma vida de oração que ele construiu ao longo do tempo. Então, não vai ser essa intimidade, experiência, não virá hoje ou agora, virá com um tempo de oração. E ele, só que acontece, ele faz assim. Agora, não é porque ele faz assim que eu vou ter que orar. Não, eu tenho que estabelecer um tempo de oração e ver o que o meu ministério pede ou necessita. Então você vai orando, e aí com o tempo a necessidade vai dizendo quando você tem que orar. Jesus, por exemplo, ele orava, o estudo diz que 3, 4 da manhã, ele começava a orar, ele iniciava o dia orando. Estamos falando de Jesus. Sim. Imagina se Jesus, sendo filho de Deus, um homem sem pecado, ele necessitava orar. Imagina nós, homens comuns. Lembra daquela passagem? Jesus desceu do monte e tinha um homem com um filho endemoniado. Sim. Os discípulos estavam orando ali e não conseguiam expulsar aquele demônio. Jesus, ele desceu invocado, né, no bom sentido. Poxa, gente, parece até quando eu estarei convosco? Mas Senhor, aí o homem falou assim: Jesus, os seus discípulos oraram e nada aconteceu. O que houve? O Senhor falou assim: olha, tem tipos de demônios que só vão sair, castas, que é um nível de demônios acima, que falaremos em outro vídeo sobre isso, que só vão sair com jejum e com a oração. Jesus foi e expulsou o demônio daquele jovem. Então, querido, é importante ter uma vida de oração. Então eu pergunto para você que está em casa: qual é o tempo ideal de oração que você precisa? O tamanho, grava aí, escreve quem puder. O tamanho do seu ministério vai dizer o quanto de oração você precisa ter. O tamanho do seu ministério, a grandiosidade dele vai dizer, vai pedir o quanto de oração você precisa estar diante de Deus. Né? Isso me remete, pastor, um certo momento, teve um episódio que um senhor de idade, cristão, chegou para mim e falou assim: Davi, eu assisti uma mensagem e o pregador falou que só é crente quem ora 1 hora por dia. Se quem não ora 1 hora por dia não é crente. Aí ele virou para mim, irmão, e falou assim: então eu vou sair da igreja. Eu falei: mas por que o senhor quer sair da igreja? Porque eu não sou crente, porque eu não consigo orar 1 hora por dia. Aí eu, na hora, falei assim: senta aqui comigo, deixa eu explicar algo ao senhor. E o Espírito Santo de Deus me conduziu a explicar isso a ele. E eu virei para ele e falei assim, olha, qual o teu tempo que você consegue dar ao Senhor em oração? Qual o seu máximo? Ele falou, aí eu falei assim: quanto tempo o senhor consegue orar por dia? Aí ele falou: eu só consigo orar 10 minutos. É o que eu consigo. Aí eu virei e falei assim: é o seu máximo esses 10 minutos? Aí ele falou assim: sim, é meu máximo. Eu falei assim: parabéns. Esses 10 minutos é tão equivalente quanto aquele pregador que falou que ora 1 hora.
Então, por quê? Porque o Senhor está dando o teu máximo. Sim. Deus está vendo que você está dando o seu máximo. Aí eu volto a falar, o teu TSD é diferente do meu. Diferente em que sentido? Em questão de tempo, questão de horário, de como é feito. Mas ontem eu estava conversando com um amigo e falei para ele, falei, olha, Deus tem nos ensinado tanta coisa com esse momento que nós estamos vivendo. E sabe o que é interessante? Um fator único para todos tem tirado em várias pessoas lições diferentes. Sim. Então, ou seja, a oração, o TSD é da mesma maneira, é um fator único, que é o TSD, que é o tempo sozinho com Deus, que é um momento de oração, um momento de intimidade teu com Deus, que tira várias lições diferentes para várias pessoas através de um fator único. Então, querido, simples, dê o seu máximo. Aí eu virei para esse senhor e falei assim, olha, se 10 minutos é o seu máximo, parabéns, Deus vai se alegrar. Sabe o que acontece? Aonde Deus não se alegra? É quando você não dá o teu máximo em oração a Ele. Ele sabendo que você pode dar 10, você dá 5. Então assim, querido, exatamente, como o pastor Flávio falou, não tem uma fórmula correta. Tem o teu máximo, tem a tua dedicação, o melhor, e tem o teu melhor para oferecer. Porque quando falamos de dízimo, falamos de oferta, falamos de espécie, de dinheiro mesmo. Mas também esquecemos que dizimar a vida em oração, a sua vida em oração é uma forma de dizimar, a sua vida de oração é uma forma de ofertar. Então, querido, da mesma maneira, seja assim, porque eu tenho certeza que quem ora 10 começa com 5, 10, pastor. Eu aprendi isso com o pastor Flávio. No início da minha caminhada, ele falou assim, tem momentos na oração que você começa, aí você ainda consegue, porque assim, eu acredito que no momento que você começa a entrar na sua oração, no teu TSD, alguns reflexos do seu dia a dia ainda vem na sua mente porque fica concentrado, é fotografado na sua mente durante o dia. Mas chega um momento que você entra no santo dos santos, querido, que nada chega a hora que você pensa assim, eu tenho que parar, mas não consegue parar, porque é tão gostoso. E quando você vê que você orou 10, 15, 30, 1 hora, 2 horas, e vou embora, por quê? Porque isso é o teu momento, é o teu TSD. Eu não vou definir para você, nós não estamos aqui definindo para você o que você tem que fazer, como tem que fazer, não. Nós queremos aguçar em você, criar em você esse desejo de orar, de tirar o teu momento com Deus. Então, querido, o mesmo conselho que eu dei para aquele senhor, dá o teu máximo. Se o teu máximo é um tempo, dá ele o máximo, porque Deus... Aí eu brinquei com ele, pastor, e falei assim, olha, agora também, se o senhor orar 5 minutos, Deus está vendo que não é o teu máximo. Aí ele começou a rir, e me abraçou e foi alegre, e tá conosco até hoje. Então, ou seja, por uma forma de falar, né, de repente, por falta de sabedoria, ele não soube instruir, mas, querido, deu o teu máximo. Por que o povo erra? Por falta de conhecimento. Então, nesse momento aqui, nós estamos aqui tentando proporcionar o conhecimento para você, para que você se torne melhor. Porque, na verdade, quem vai ganhar vai ser você. Não sou eu que eu vou ganhar. Sim. O TSD só ganha quem faz. Não é quem vê ou quem escuta. Só ganha quem faz. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Abra aí. Gênesis. Eu quero ler com você esse texto, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por quê, pastor? Qual a importância do TSD? Vamos lá, escreve aí o que significa TSD. Me ajuda aí alguém. TSD, tempo sozinho com Deus. Sabe por que tempo? Porque eu considero o tempo a moeda mais valiosa que o homem tem hoje. Sim. Tudo é questão de tempo. Tem que falar sobre isso, tá? Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Temos tempo para tudo, né, pastor? Exatamente. Tem que ter tempo para oração. Isso. Vamos lá. Abre a sua Bíblia aí, tá bom? Me ajuda aí, coloca aí, digita para mim, por favor. Vê esse pessoal. Pastor, vê se o pessoal está acompanhando aí. Vê como é que está aí. Quem está aí, já vamos dando um alô aí pro pessoal. Vamos lá. Diaconisa Graça. Amém. Nossa irmã Andréia Santana. Diaconisa Carol, esposa. Pastor Flávio, por que tem menos pessoas no estudo da Bíblia? Vou explicar por quê. Jesus, quando ele fazia milagres, a multidão vinha firme. Depois que ele fez a multiplicação dos pães, e foi um dos maiores milagres que eu considero,
ele chamou as pessoas para o estudo da palavra, todo mundo foi embora. Sabe por quê? Porque dá sono, dá preguiça, é normal, mas e aí? Ei, só ficaram os 12. Que bom que você está aí, sabe por quê? É sinal que você é um dos 12, tá bom? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que diz. Me ajuda aí colocando os textos, tá bom? Para quem puder ver esse vídeo depois, poder acompanhar, porque esse vídeo não está sendo editado, ele não tem corte, é direto. Me ajuda aí, por favor, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por que, pastor, que o TSD é importante? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem, o Deus o criou, homem ou mulher, e o criou. E versículo 28, e Deus os abençoou. E é engraçado, o TSD é importante porque o ser humano, ele foi criado em meia comunhão. Houve uma comunhão da criação. Então o TSD, ele traz a comunhão de você, é o reencontro do Criador com a criatura. Olha que forte. O TSD é o reencontro da criação com o Criador, da criatura com o Criador. Então Deus, quando fez um homem, ele fez um homem em comunhão. Jesus já existia, porque a Bíblia fala que ele já existia antes da fundação do mundo. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quando você ora a Deus, você traz a comunhão da criação novamente. Porque quando você ora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está junto com você ali. Então é importante você entender. O TSD é importante porque ele traz a lembrança da comunhão da criação. Olha que coisa forte, né? E interessante, irmãos, assim, o pastor está falando, que depois da criação do homem, em Gênesis vem relatando, através desse texto, vem relatando que Deus todos os dias, ao entardecer, Deus vinha conversar com Abraão. Com Adão. Deus já estava ali ensinando, né? Aí sabe o que eu aprendo com isso, pastor? Quando a gente cria um hábito de orar todos os dias, no momento nosso do TSD, é como se Deus viesse todo dia já esperando conversar conosco, como ele fazia com Adão naquela época. Então assim, quando Deus fazia questão de descer ao jardim todos os dias para estar conversando com ele. Ou seja, TSD. Você imagina, irmãos? Vamos imaginar, leva a sua imaginação agora, vamos conjecturar. Imagina, Adão saindo, Deus no meio do jardim e os dois conversando. Se Deus todos os dias descia, a Bíblia relata que descia para conversar com Adão, então imagina Adão vendo Deus conversando, Deus não batendo um papo, assim como a gente fala, né, uma linguagem informal, batendo um papo. Não, mas assim, conversando com Adão conversando com ele. Então é isso que Deus... Se Deus criou o homem e criou nele também esse hábito, na verdade Deus nunca perdeu. Quem perdeu o hábito foi o homem. Deus nunca perdeu esse hábito. Ou seja, eu quero conjecturar, todo dia Deus está descendo no teu jardim para conversar contigo no TSD. Eu imagino a tristeza de Deus, pastor Flávio, quando ele vem no meu jardim, irmãos, conjecturando, quando ele vem no meu jardim, que é o meu momento, o meu lugar que eu faço o meu TSD, e eu não compareço. Imagina Deus, nossa, tomei um bolo. Não que ele seja surpreendido, tá, irmão? Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. É uma forma de conjecturar para você entender como Deus ele valoriza tanto esse momento de oração, que é o tempo sozinho com Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, coloca nos comentários. Boa! Aonde é o seu jardim? Coloca aí, aonde é o seu jardim? É na sala? É no quarto? É no carro? É no terraço? Aonde é o seu jardim? É ali que ele se encontra com você. Jesus, antes de criar tudo, antes do homem até mesmo cair, Deus já tinha preservado o TSD. Deus está dizendo, olha, eu estou falando, tá? Abre aí Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Todo o capítulo 3 fala sobre
Jesus se relacionando com Adão, com Eva. Anota aí para você ler depois. Leia todo o capítulo de Gênesis 3 e vem falando sobre o encontro de Deus com Eva, com Adão. Eu já estou certo aqui. Deus, ele conversava com ele, inclusive ele falava, ele orientou sobre o que comer, o que não comer, nesse teste. E olha que mesmo Deus, né, indo todo dia conversando com o homem, Eva e Adão caíram. Verdade. Gente, imagina se não fosse o PSD, meu Deus, acho que um ia matar o outro. É ou não é? Então, e olha que o jardim não tinha internet, não tinha televisão, não tinha novela. Não tinha preocupação nenhuma, pastor. Eles. Então, querido, olha, o TSD existe. Há quem diga, estou na internet, pastor, é heresia. Meu irmão, fica à vontade para falar o que você quiser. Se eu estiver errado, me convença. Me convença. Deus, o TSD é algo, não é nem milenar. Existe desde a criação, o tempo sozinho com Deus. O TSD é só uma sigla criada por nós homens, mas o momento de oração, de comunhão com Deus, existe antes da fundação do mundo, ou melhor, existe na fundação do mundo, claro, antes do carro, antes da internet, antes da igreja, antes das denominações. Deus, ele já preservou o TSD, porque ele entendeu que isso era essencial para a vida do homem. Deus teve TSD para ensinar o homem sobre o que comer, o que não comer. No TSD, Deus orientou. No TSD, Deus orientou até quando o homem saiu do Éden. Deus orientou. Ele falou, olha, a partir de agora, até aqui, eu vim até você. A partir de agora, você virá até mim, do jeito que eu te ensinei. Olha que coisa forte. E quando o homem começou a perder o rumo da história, Deus fez uma arca para trazer, para trazer uma de volta para a comunhão. E essa quarentena, esse Covid, é Deus clamando, homens, mulheres, volta à intimidade, volta ao TSD. Porque hoje, querendo ou não, tem que ter TSD. Está todo mundo em casa? Não tem para onde correr. Ei, vai para o TSD, não tem para onde correr. É verdade. E nesse TSD você pode ensinar, lembrando que o TSD não pode ser conjunto não. Aí não é TSD. Aí é tudo. É ciclo de oração, é campanha, não é TSD. O TSD, tem o louvor do Marquinhos Gomes que fala assim, entra no seu quarto e ora, tem? O louvor do Marquinhos Gomes, né? Entra no seu quarto e ora, TSD. Então você pode ensinar. A Thalita, eu falo, Thalita, TSD. Ela, tá bom. Ela vai lá e ora, né? Lá em casa temos o costume de quando é o TSD, todo mundo faz ao mesmo tempo. Minha esposa vai para o canto dela, eu vou para o meu canto e a Thalita vai para o dela, né? Fica um maior silêncio, né? Assim. Aí, de vez em quando, a minha esposa começa a cantar alto, né? Faz língua estranha e tal. Então, você pode criar um ambiente de TSD. Não força a pessoa, tem que ajoelhar. Não, deixa à vontade. Deixa à vontade. Cria um ambiente TSD nesse momento para que nós possamos sair dessa quarentena com o costume de apresentar para Deus um tempo de oração. E aí, quem consegue sair da crise no TSD, talvez não entre mais nela. Verdade. E como o senhor falou, pastor, com Adão, Deus se apresentava a Adão, vinha até Adão. Depois do que Adão falhou, né, pecou, Deus falou assim, agora como o senhor falou, é vocês que vão ter que vir, né, até mim. E depois disso, pastor, o que o senhor falou é verdade. Você sabia que o TSD, irmãos, existe antes de Adão? Porque a Bíblia fala lá em Jó que quando os filhos de Deus, quando a Bíblia fala em Jó no capítulo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. Nesse dia Satanás falou assim, eu sei o que é isso, mas só que ele se apresentou de uma maneira para causar um mal, mas ele sabia, até o Satanás sabia, quando os filhos de Deus vieram se apresentar, sabe o que era isso? Era o momento deles falarem com Deus. Satanás se apresentou também de uma outra maneira, mas se apresentou
Então o que nós queremos dizer para você? Gente, continua no teu TSD. Continua, e o que o pastor falou é verdade. Então hoje, e Jesus hoje, querido, é o canal para que você possa se chegar a Deus. Jesus me falou assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E olha que interessante, pastor. A Bíblia fala que Jesus falou assim, olha, se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa e pedir a Deus em meu nome, vos será concedido. Quando Deus fala isso, acerca de qualquer coisa, Ele está abrindo um leque falando assim, olha, o que vocês pedirem em concordância vai ser concedido a vocês. O que vocês pedirem ao meu Pai, em concordância entre vocês, aí vai onde Jesus fala para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, como é que se liga? Através do TSD. TSD. O que é TSD? Tempo sozinho com Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha que interessante. Marcos 1, 35. Engraçado que Jesus, mesmo sabendo, Jesus, ele valorizava tanto TSD, eu acho que ele foi o único cara que orou para morrer. E interessante, um cenário bem legal, quando Jesus ele encontra com aquele ladrão na cruz. Ele estava seminu, o ladrão com certeza tinha apanhado, estava preso, porque você hoje pode orar assim, o ladrão orou assim. Você pode orar assim, o ladrão orou assim. E ele fez uma oração. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 8 palavras. E ele orou a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Ele primeiro exaltou. Exaltou? Não fala. Falaram o quê? Falaram assim. Ele é santo. Tu não é um demoniado, né? Vem cá, tu não é o mestre, não é o bambambam, tu não é o cara, desce daí e salva a gente. O do outro lado, ele falou, peraí, é tempo de murmurar ou é tempo de orar? É tempo de ir para a internet para ficar falando besteira? Desculpa, bati aqui. É tempo de ir para a internet para dar esperança, para ser profeta da esperança ou ser profeta do caos? Enquanto um foi profeta do caos e murmurava, o outro foi profeta da esperança e orava. E ele falou o quê? Né? Lembra-te de mim. Está onde o texto? Esse que eu estou procurando aqui no versículo. Acho que é 20 Mateus, né? 28, 27, 28. 27. 27. 27 quanto? Mateus 27, abra aí, anota para mim aí. Mateus 27, estamos encerrando já, tá bom? Mateus 27. Mateus 27, qual versículo? E engraçado que ele entendeu, e ele fez uma oração objetiva, uma oração curta, uma oração. Ele entendeu que aquele momento tinha que ser rápido. Engraçado que Deus respondeu no mesmo instante para ele. Sim. Ele falou, ainda hoje. Então, quanto mais rápido você orar, mais rápido você vai ter a resposta. Pega essa aí. Quanto mais rápido você orar, quanto mais rápido você criar um momento de oração, mais rápido virá a sua resposta. Tá bom? E semana que vem, vamos voltar aqui para dar dicas como o TSD se tornar eficaz. Estamos falando aqui, deixa eu ver aqui que eu anotei, para não perder o alinhamento. Falamos aqui o que é o TSD, ensinamos a você como fazer o TSD, tá? Explicamos também para que orar o TSD, para que tenhamos experiência com Deus. E para encerrar, achou o texto? É Lucas capítulo 23. Lucas, capítulo 23. No caso, Mateus, Marcos e Lucas, você encontra, tá? Todo o ensinamento, tá? Que são a mesma coisa, mas está mais claro em Lucas. Lucas 23. Lucas 23, qual versículo? O versículo
Vi aí. 39. Versículo, Lucas 23, 39. Estou anotando aqui porque eu não quero perder nada. Eu também estou estudando, tá, gente, aqui, porque eu não quero perder nada. 39. Pode ler, por favor. Ele falou assim, ó. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salve a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando mesmo na condenação? Olha só. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, porque nós merecíamos. Mas este nenhum mal se fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Resposta imediata, né? Na hora. Olha só, olha o que o TSD fez. Ele tirou o cenário de uma discussão, saiu o cenário de contenda, discussão, e entrou para um cenário da oração, mudou o ambiente, mudou o clima. É engraçado que o texto mostra que não houve uma discussão, encerrou a conversa. Talvez o que está faltando hoje é menos falatório, é menos blá 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 e mais TSD, mais oração. Por quê? É melhor você falar com Deus, fofocar com Deus, do que fofocar com os homens, né? Quem troca... Vou pegar essa raciocínio. Vamos ver. Quem troca o TSD, quem troca o momento, teu TSD, que é o tempo sozinho com Deus, por uma conversa, é como se tornar uma conversa alheia, para não falar, para não ofender, assim, para não falar uma conversa fiada, porque às vezes você pode começar a ter uma coisa mais séria, mas quem troca o teu momento, TSD, tempo sozinho com Deus, por uma conversa, é como se blasfemasse contra o Senhor. Porque nesse momento, Jesus falou para aquele homem, como eu estava falando no início, pastor, aquele homem ele fez como se fosse a oração do Pai Nosso. Ele reconheceu Jesus, Sim. Reconheceu os seus pecados e falou assim: eu mereço isso aqui que eu estou passando. Esse homem não fez nada, Sim. Ele é santo, eu cometi o meu pecado, reconhecimento de si, reconheceu Jesus e pediu, falou: Senhor, lembra-te de mim. Oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Ele fez a oração do Pai Nosso em 8 palavras. Olha que forte. O ladrão da cruz, ele resumiu a oração do Pai Nosso em 8 palavras, se você ver. Agora, abre aí para nós encerrarmos. Mateus capítulo 4. Deixa eu ver o versículo aqui certinho, para você não errar. Me ajuda aí. Mateus capítulo 4, para que você não... Mateus 4, 4. Mateus 4, 4. Abra sua Bíblia aí. Escreve para mim, por favor. Mateus 4, 4. É importante também, quem quiser, fica a dica, pega esse estudo e assista, não com o seu discípulo, tá? Porque por causa do distanciamento não é bom ter contato. Mas manda ele ler esse estudo, depois vocês conversam sobre esse estudo. E encerramos aqui. Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele conseguiu vencer a tentação do deserto porque ele estava com o seu TSD em dia. O TSD conserva a palavra dentro de nós. Olha que coisa boa, coisa importante. Então eu queria dizer o seguinte, que o TSD é o alimento espiritual. O TSD é a quentinha espiritual. O TSD é o marmitex espiritual. O TSD é o feijão espiritual. O TSD é o churrasco espiritual. Boa demais, né? Bom demais, né? Gente, olha, eu sei que tá bom, mas temos que parar, porque o vídeo vai ficar muito extenso, muito grande, e esse não é o nosso objetivo. Nós iremos parar por aqui. Eu quero que você deixe no seu comentário aí o que foi esse estudo para você, tá bom? Nós estaremos agora, eu vou estar, vamos despedir e orar. Semana que vem, nós estaremos falando, pastor Davi, vamos continuar falando sobre o TSD, é a primeira parte do estudo. Semana que vem, nós queremos estar continuando conversando com você sobre o TSD e orientando você, vou estar te ensinando o que nós preparamos, falamos sobre a importância do TSD, mas semana que vem nós iremos mostrar o que fazer no TSD.
Vamos partir para a prática do TSD, como funciona, como acontece, vamos colocar louvor, vamos ensinar aqui como montar, vamos dar uma dica de como montar um cenário TSD. Topa? Fechado. Tá dentro? Tô dentro. Separar louvor, trazer louvores, vou ensinar, por exemplo, fica uma dica. Se vocês quiserem ver na prática, assista ao filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Ele ensina na prática. Se possível, vamos ver se a gente consegue trazer o vídeo mostrando o momento do papelzinho. Sim. Vou tentar trazer isso, não prometo, mas vou tentar trazer semana que vem, que é muita coisa. A gente está com correria danada, mas nós estamos fazendo o possível para te acompanhar nessa quarentena e abençoar a sua vida. Tá bom? Eu sou o pastor Flávio, um abraço, que você tenha um dia abençoado, um domingo de vitória, tá bom? Em nome de Jesus. Mais tarde teremos o nosso culto e vai ser um culto especial. Pastor Davi, tá bonito demais, tá bom demais. Uma surpresa, um culto especial de Páscoa, tá bom? Trouxeram para mim esse projeto, né? O Douglas me chamou. Pastor, o que você acha? Ficou muito legal, né? E vai ser muito bacana. Assista, gente, vai ser muito legal hoje à noite, 8 horas da noite, tá bom? Pastor Davi, se despede do povo aí. Queridos, foi um prazer mais uma vez poder estar com vocês aqui nesse estudo. E assim, só para reflexão de vocês, o pastor Flávio vai estar orando agora para encerrar, só para reflexão de vocês. Daniel teve um TSD na qual... Poxa, eu ia falar semana que vem sobre isso, você adiantou já. Poxa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego teve um TSD dentro da fornalha. Paulo e Silas dentro da prisão. Esse momento que está sendo de pandemia, Deus está nos proporcionando ter um TSD dentro de casa. Tá bom, eu não ia falar hoje, já que ele falou, vou terminar então. Olha só, o TSD, é importante você ter uma meta. Eu anotei aqui para falar semana que vem, já que ele antecipou, o Espírito Santo falou no ouvido dele. O TSD é importante você ter uma meta. Olha, a minha meta é chegar a meia hora de oração. Estabeleça uma meta e vai devagarzinho até alcançar essa meta, tá? Bota uma meta. Pastor, eu quero orar meia hora por dia. Eu quero orar 15 minutos. Estabelece uma meta, eu te garanto. Quando chegar nessa meta, você não vai aguentar, porque o Espírito Santo, ele está com sede. Deus está com sede de fazer com que o homem retorne à essência, retorne à intimidade. Querido, vou falar uma coisa, vamos ser sinceros, vamos rasgar o coração. O dinheiro, a ganância, a internet, seguidores, a fome do poder, isso tudo afastou o homem de Deus. Então, esse coronavírus, essa pandemia, foi só para o homem voltar à essência, voltar ao primeiro amor. E é engraçado que antes de estourar a pandemia, já estávamos falando sobre o primeiro amor. Então, agora é o momento. Então, melhor, para fechar, Deus nos colocou na cova de leões para voltarmos a ter um TSD com excelência. Deus nos colocou na fornalha para voltarmos. Então, quem entender e retomar o TSD não vai ficar doente. Verdade. Não vai. Porque a oração pode tudo. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. TSD. Que Deus abençoe você. Espero que nós tenhamos, espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Leia, anote, prepare o estudo melhor. Lembre-se de valorizar o seu TSD. Que Deus abençoe você. Quero fazer uma oração breve para te abençoar. Deus, obrigado por esse momento. Pai, que os teus filhos possam entender a importância do TSD. Ajuda eles a entender, ó Deus, que só assim possamos ouvir a Tua voz, possamos estar próximos a Ti e nos tornar melhores. Obrigado por essa igreja maravilhosa, obrigado por todos que ouviram ou irão ouvir esse estudo. Deus, muito obrigado, abençoa o pastor Davi, entrega minha vida em Tuas mãos. Eu quero declarar que o Brasil virá a cura do Brasil. Eu quero declarar que nós sairemos muito mais fortes. Senhor, já entendemos o Teu recado.
Nós iremos voltar ao primeiro amor e iremos colocar o nosso TSD em dia. Obrigado, Senhor. Abençoa teus filhos nesse domingo, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, esse foi mais um estudo de domingo, tá? Enquanto houver essa quarentena, sempre terá um estudo aqui. Na semana passada não teve, né, Davi? Porque, gente, o vídeo travou. O pastor Davi gravou, coitado. O estudo não saiu, sim. Saiu não, né? Gravou o estudo e não saiu, gente. Travou o vídeo. Eu peço perdão a você, mas Deus abençoe. Até a próxima, até domingo que vem. Compartilha e se inscreva no nosso canal da CFTV. Dá like, precisamos chegar a 1000 inscritos. Deus abençoe, até a próxima. Tchau.